Boa tarde. Nós vamos começar, o mês de novembro. É o último, em 2024, é o último mês onde nós temos os nossos seminários. Depois nós teremos férias em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Não, novembro, continuaremos até o final de novembro, com os nossos seminários todas as segundas-feiras. E hoje temos um tema muito interessante. Ele surgiu muito durante a Covid, mas é tão antigo quanto a humanidade, que é o relacionamento dos homens com os morcegos. O Luiz Gustavo Góes, ele é pesquisador do Instituto Pasteur USP, ele trabalha no ramo da epidemiologia e ele está com uma linha de pesquisa muito grande em relação à questão da relação dos morcegos, vírus e os seres humanos. Então, hoje, mais uma vez, teremos um assunto bastante diferente do que as pessoas costumam assistir. Então, Luiz, Gustavo, por favor, você está com esse número aqui, mas deve ter quanto? 20? 30. Temos 30 pessoas assistindo, todas assistem, comentam depois e enviam perguntas. Tá bom? Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, doutor Paulo. Legal. Obrigado. Como o doutor Paulo falou, eu sou pesquisador no Instituto Pasteur e tenho um projeto de jovem pesquisador da FAPESP, desenvolvendo estudos quanto ao potencial surgimento de vírus emergentes em morcegos aqui do Brasil, mas hoje eu vou tratar mais especificamente da atuação de morcegos como reservatórios de doenças virais emergentes e discutir um pouco se eles são mocinhos, protetores do ecossistema ou vilões, uma certa ameaça à saúde global. Bom, inicialmente discutindo sobre patógenos humanos, vírus de RNA e zoonoses, existem aproximadamente descritos 1.400 patógenos humanos, isso representa só 1% da diversidade de micro-organismos que a gente conhece, e 60% dos patógenos humanos têm origem zoonótica conhecida. A grande maioria das zoonoses, elas são originadas da transmissão de vírus de RNA de animais silvestres para humanos, num evento chamado de spillover. Atualmente a gente tem 224 diferentes vírus de RNA que causam doenças em humanos, 88% desses vírus têm ou teve em algum ponto uma origem zoonótica. E apenas algumas dessas zoonoses, elas se adaptaram em humanos a ponto de possibilitar a geração de pandemias nos últimos séculos, como o influenza H1N1, o vírus da imunodeficiência adquirida, o vírus da hepatite C, o SARS-CoV-2. E o que são as doenças infecciosas emergentes, Então, aqui é o conceito, infecções novas que surgem em uma população ou aquelas com um aumento drástico de incidência ou distribuição geográfica, ou seja, reemergente. Sofrendo uma expansão a um novo nicho ecológico, isso tanto em relação à população ou à espécie, podendo ou não ser acompanhado da alteração da sua patogenicidade. Nas últimas décadas, a gente vem acompanhando uma certa aceleração no surgimento de doenças emergentes. Os exemplos mais conhecidos são o SARS, o Ebola, o vírus Nipah, o Hendra, o Zika, o H1N1 pandemic e o SARS-CoV-2. E eles, os vírus emergentes no geral, são uma grande ameaça à saúde pública e economia global. E os patógenos emergentes, eles representam 13% dos patógenos em humanos, e desses 75% são zoonoses, 70% originados de animais silvestres e 37% são vírus de RNA. Alguns exemplos das doenças infecciosas emergentes e a geração de graves epidemias. O primeiro foi a praga de Atenas, não se sabe bem se foi o vírus da varíola, sarampo ou febre tifoide, dizimou cerca de 1
terço da população de Atenas. Nós temos a praga justiniana, levando à morte 30 a 50 milhões de pessoas, é o estimado. A peste negra, a gripe espanhola de 18, o vírus, o HIV, né, o vírus da imunodeficiência adquirida, o SARS em 2002, o H1N1 de suínos, né, pandêmico de 2009, o chikungunya em 2014, Zika em 2015 e 2019 o SARS-CoV-2. E esse termo de doenças infecciosas emergentes ou vírus emergentes, ele foi criado pelo professor Stephen Morse na década de 90, usado para descrever o surgimento de novas doenças ou doenças antigas em novas regiões geográficas, né? Então, como o surgimento de doenças em novos locais geográficos, como a emergência da febre amarela ou o aumento dos casos de dengue hemorrágica no Sudeste Asiático. Os vírus emergentes do século XXI, temos aqui uma grande importância, então, dos animais silvestres na emergência e na expansão desses agentes virais. Ele reforça o conceito atual de saúde única, se mostrando cada vez mais importante, onde a saúde humana está totalmente vinculada à saúde do ambiente e à saúde animal. E esses eventos do surgimento de doenças emergentes, nitidamente, vêm sofrendo uma aceleração nas últimas décadas, como mencionado anteriormente. A origem das doenças infecciosas, elas podem ser doenças que já circulam em humanos há muito tempo, porém um agente infeccioso adquiriu alguma capacidade de transmissão maior relacionada a uma mutação, ou mesmo a expansão geográfica de agentes que já eram muito conhecidos, como o Zika, né, que foi descrito na década de 60 na África, se não me engano, mas ocasionou uma preocupação grande aqui na saúde pública no Brasil em 2016. E geralmente ele está relacionado a animais e, em destaque, nós temos a ação de morcegos, roedores e primatas não humanos. E por que surgem essas doenças emergentes? O principal fator é o aumento populacional humano, né? Aqui tem um gráfico mostrando o boom da população humana, o que aumenta a nossa necessidade de consumo, seja de alimentação ou de espaço, ou exploração de sistemas ecológicos pristinos, né, ainda não degradados, a destruição de habitats naturais, criando o aumento do potencial contato entre humanos, animais domésticos e animais silvestres, não saudáveis, perdão, que são reservatórios de vírus emergentes ou potencialmente emergentes que podem estar descritos na literatura ou não. A perda da biodiversidade é um efeito importante no surgimento de doenças emergentes relacionados ao efeito de diluição das espécies, o comércio ilegal de animais silvestres, o mesmo comércio para alimentação, né, como os mercados molhados na China, relacionado com o surgimento do SARS em 2003 e talvez do SARS-CoV-2, e a intensidade de transporte aéreo entre os continentes, permitindo que um agente patogênico que infecta o humano e tem uma capacidade de transmissão sustentada entre humanos consiga atingir diferentes continentes de maneira muito rápida, como foi observado com o SARS-CoV-2. E nós, como uma sociedade, somos o principal motivo indutor do surgimento dessas doenças emergentes e não os animais em si. Ok, o termo de zoonose e saúde única foi criado pelo Dr. Rudolf Virchow, um alemão, é considerado o pai da patologia celular, e ele observou uma relação entre humanos e animais na ocorrência de doenças infecciosas, e ele também foi criador do conceito de saúde única. Alguns fatores importantes relacionados com o advento de zoonoses virais emergentes são o nível de contato ecológico entre o hospedeiro reservatório silvestre e o humano, a distância filogenética evolutiva, então, por exemplo, vírus que infectam primatas não humanos podem ter uma facilidade para infectar os humanos, ou mesmo características virais específicas.
E um outro fator interessante é observar que a grande maioria dos patógenos virais zoonóticos, eles possuem múltiplas espécies hospedeiras potenciais. Ou seja, geralmente o vírus que sofre o spillover ou transbordamento, ele é mantido por um animal reservatório, mas ele tem a capacidade de infectar um grande leque de outros animais silvestres, ou de criação, ou de companhia, e o homem também. Então aqui é um quadro muito interessante, mostrando que o número de casos de infecção na natureza, geralmente ele tem um equilíbrio, e você tem alguns eventos, que o transbordamento, ou spillover, né, que é a mudança do hospedeiro, seja de animais silvestres para animais de criação, aumentando assim o número de casos, né, e aumentando também a chance de infecção da população humana. E porque geralmente são os vírus de RNA que sofrem esse processo de spillover? Existem algumas hipóteses, uma delas é a elevada taxa de mutação. Os vírus de RNA, geralmente não têm uma capacidade autocorretiva no momento da sua replicação, o que possibilita que ele mude bastante. O vírus de RNA, eles existem num conceito chamado de quasi-espécies, onde você tem uma população viral com pequenas diferenças, dando assim um potencial de diversidade genético e uma grande capacidade de adaptação, seja relacionada à capacidade de utilizar receptores celulares de outros hospedeiros, ou seja, a capacidade de realizar o escape imune, mudando proteínas antigênicas que são reconhecidas pelo sistema imunológico do hospedeiro. Olhando mais especificamente os morcegos, nós temos algumas doenças muito características que sabemos que são transmitidas por morcegos ou são mantidos por morcegos na natureza, entre eles o vírus da raiva, que é a zoonose mais antiga conhecida, vamos dizer assim, entre os vírus. Outros lissavírus também são mantidos por morcegos e têm potencial de infecção em humanos. Os vírus hemorrágicos do Ebola e do Marburg. O SARS-CoV de 2003, o MERS e o SARS-CoV-2, o vírus Nipah e o Hendra. É interessante frisar que essa transmissão ela pode se dar de uma maneira direta do morcego com o humano. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns casos de transmissão de vírus da raiva, principalmente no norte do Brasil, por morcegos hematófagos. Só existem 3 espécies de morcegos que se alimentam de sangue entre os 1.400 no mundo e os 182 espécies no Brasil. Mas a gente tem casos de surtos de raiva devido à predação humana por morcegos hematófagos, infelizmente. No caso dos paramixovírus Hendra e Nipah, que a gente vai tratar também, geralmente existe a possibilidade de transmissão direta de Nipah de morcego para humano, mas o advento, o surgimento e o reconhecimento desse agente viral se deu através da transmissão do vírus de morcegos para porcos e de porcos para humano. O de Hendra, o vírus Hendra, de morcegos para cavalos e de cavalos para humanos. O Marburg, de morcegos para primatas não humanos e primatas não humanos para humanos. O Ebola, teoricamente, também. E o SARS, de morcegos para civetas e de civetas para humanos. Então, é interessante também que os morcegos, como reservatórios desses agentes virais, eles não desenvolvem uma doença severa. Então, aqui tem um quadro mostrando o vírus Ebola, por exemplo, numa mesa, dizendo que os morcegos são são bons hospedeiros, né? Ou hosts, em inglês. Esse quadro é muito interessante, mostrando a taxa de mortalidade de agentes virais emergentes, conforme o tamanho populacional na época em que ele foi descrito. E a gente percebe que roedores e morcegos têm um papel bem de destaque. Os agentes virais, os filovírus Marburg e Ebola,
com casos importantes aqui de óbitos. Entre 2003 e 2016 teve um surto na África que levou mais de 11 mil pessoas a óbito por ebola, o SARS, o MERS e o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, que gerou alguns anos aí de sofrimento para a gente antes da vacina. Mas é importante frisar que os morcegos eles são essenciais para a manutenção da saúde ecológica, né, dos ecossistemas. Eles têm uma relação importante na dispersão de sementes dos frugívoros, né, porque os morcegos eles podem ter uma alimentação, eles podem se alimentar de frutas, de insetos, aquelas 3 espécies de sangue. Então, os morcegos que se alimentam de frutas têm uma ação muito importante na dispersão de sementes, recuperação de áreas florestais degradadas. Os morcegos, tem morcegos também que são polinizadores, nectívoros, extremamente interessante, eles têm uma língua bem comprida, né, para atingir o néctar da folha, muito bonito. Você tem morcegos que comem insetos, o que são importantes não só para o controle de arbovírus, por exemplo, de vírus que são transmitidos por alguns insetos, como os mosquitos, ou mesmo no controle de pragas, né, na agricultura. No entanto, apesar dessa visão da importância dos morcegos, a relação dos morcegos com o obscuro ele é bem antiga, né? Na Divina Comédia, o Dante Alighieri descreveu Lúcifer como possuidor de asas de morcegos. E no século XVIII, os cientistas denominaram os morcegos que tomam sangue de vampiros graças a um livro, né, do Bram Stoker, que lançou a novela Drácula, né, popularizando assim a relação de morcegos com vampiros e uma visão negativa desses animais. E olhando numa abordagem mais científica, né, a história da virologia dos quirópteros, né, a gente pode dividir ela em 4 fases. A primeira fase é a identificação da relação do vírus de morcegos com o vírus da raiva. O segundo é o reconhecimento de morcegos de florestas tropicais como hospedeiros de alguns arbovírus. O terceiro é a transmissão de vírus de morcego para humanos em áreas urbanas. E o 4 é o reconhecimento de morcegos como reservatórios especiais com uma alta tolerância a infecções virais. Então, a história da quiroptovirologia, por acaso do destino, começou no Brasil, num surto de raiva de 4 mil bovinos e 1.000 cavalos, onde o cientista médico Alberto Carini, em 1911, investigou esse surto e relacionou o possível surto com a ação de morcegos hematófagos e a alimentação em bovinos. A teoria ela foi aceita anos mais tarde, após a investigação de 2 cientistas alemães, e posteriormente se observou a presença de corpúsculos de Negre em cérebro de Desmodos. Essa foi a primeira relação casual entre morcegos e doenças virais. Posteriormente, a Fundação Rockefeller lançou um programa muito intenso sobre a descoberta de alguns vírus relacionados a encefalites e febres tropicais, e se descobriu uma enorme idade de vírus de arbovírus presentes em morcegos, algum desses vírus podendo ser isolados. No entanto, a característica de morcegos com arbovírus ela está mais relacionada com a infecção acidental do que a atuação como reservatórios, até o momento. E a história da quiroptovirologia sofreu uma evolução, principalmente em 1994, com o surgimento do vírus da Hendra, um paramyxovírus. Alguns anos depois, o surgimento de um outro evento de emergência, agora de Nipah vírus, mas também um paramyxovírus. Em 2002 e 2003, a grande surpresa, que foi a epidemia de SARS por coronavírus, e posteriormente se descobriu essa relação intrínseca entre morcegos e coronavírus. 2012, a gente tem a descoberta do MERS,
E, novamente, apesar da relação com camelos, os morcegos tinham um papel importante na origem. E, em 2020, o SARS-CoV-2. E os estudos adicionais, então, indicaram que os morcegos eles podiam atuar como os reservatórios virais, sem ficarem doentes, e eles abrigavam mais vírus zoonóticos por espécies do que outros mamíferos, mas esse assunto ainda é bem debatido. Então, o que a gente sabe de morcegos e vírus, a transmissão direta e indireta desses agentes virais altamente letais, vírus da raiva como a zoonose mais letal que a gente conhece, levando à morte quase 100% dos indivíduos que são infectados. Você tem a atuação também de morcegos como reservatórios de vírus ancestrais, ou seja, vírus que hoje infectam os humanos, eles têm uma grande diversidade de vírus evolutivamente relacionados em morcegos, como diferentes paramixovírus, e ainda temos a ação de morcegos como reservatórios cujos vírus a gente não conhece o potencial zoonótico e não sabe qual é o risco de eventos de recombinação de vírus que são mantidos por morcegos. Então, os morcegos têm 2 influenza vírus descritos até o momento, não sabemos qual é o potencial zoonótico desses agentes. Nós temos hantavírus identificados em morcegos, flavivírus e, mais recentemente, arenavírus. Então, o viroma de morcego é extremamente diverso. Temos várias famílias virais descritas já. Na sua maioria são sequências curtas, não são genomas completos, mas já indica essa enorme diversidade viral presente em morcegos, e esse conhecimento vem aumentando nos últimos anos graças à tecnologia de metagenômica. Mas falta ainda identificar quais desses agentes têm realmente o potencial zoonótico. E a pergunta que não quer calar, se os morcegos são os reservatórios virais especiais ou não. Na literatura você encontra abordagens diferenciadas. Num estudo muito interessante do Oliver, da EcoHealth Alliance, ele demonstrou estatisticamente que os morcegos abrigavam uma proporção significantemente maior de vírus zoonóticos do que comparado com outros mamíferos, porém, no estudo mais atual, se verificou que, na verdade, o risco de zoonose viral é homogêneo entre as ordens de mamíferos e aves em relação à riqueza das espécies. Os morcegos são a segunda espécie mais diversificada dentro dos mamíferos. Cerca de 20% das espécies de mamíferos são morcegos, 40% das espécies de roedores e 40% dos mamíferos são espécies de roedores. Então, a espécie mais diversificada de mamífero é roedor, seguido por morcego. E nesse gráfico, o que o Mollantz viu é que, na verdade, o número de agentes zoonóticos tem uma relação direta com a diversidade viral, já que você tem um número de hospedeiros muito elevado. Agora, levando em consideração o fato que, sim, morcegos são reservatórios virais especiais, quais seriam os fatores relacionados? O primeiro fator seria, claro, a grande diversidade de características ecológicas, biológicas, imunológicas e genéticas. Você tem morcegos do tamanho de um dedão e morcegos do tamanho de um torso. São 1.422 espécies, 182 espécies no Brasil. Então, uma diversidade imensa de tamanho, uma diversidade alimentar, frutas, néctar, pólen, insetos, ou mesmo predadores, como que se alimentam de roedores e anfíbios, peixes ou sangue, né? Vários padrões reprodutivos e uma diversidade de estratégias de termorregulação. Então, tem morcegos que fazem topor e hibernação, então tem várias adaptações. E são animais que são encontradas por todo o globo, exceto nos polos e uma região específica desértica da África, e em algumas ilhas oceânicas também, mas no geral eles estão dispersos por todos esses ambientes. Um fator, os morcegos são os únicos mamíferos com capacidade de voar, e essa capacidade tem algumas teorias, né, em relação ao porquê que eles são bons reservatórios virais. A primeira delas
que foi criada era a relação com a temperatura. O morcego, quando ele voa, ele tem uma taxa metabólica extremamente elevada, o que eleva a temperatura, o que teoricamente poderia simular uma situação de febre. Mas ensaios in vitro, em laboratório, demonstraram que os vírus, como o ebola e o marburg, têm a capacidade de se multiplicar em linhagens celulares de morcegos a temperaturas elevadas sem grande diferença. Então, teoricamente, essa teoria não foi muito para frente. Você também tem a teoria da adaptação do sistema imune ao estresse oxidativo. Uma taxa metabólica muito elevada eleva o estresse oxidativo e o sistema imunológico dos morcegos teve que evoluir para lidar com esse estresse e que isso poderia ter uma relação no controle também de infecções virais. Então, a taxa metabólica é extremamente variável. O batimento de um morcego pode variar de 6 a 10 batimentos por minuto, no caso de morcegos em topor, para 1000 batimentos por minuto em voo. A capacidade de voar também traz um potencial de interação com vários nichos e populações e disseminação viral. Então, aqui é um quadro mostrando a taxa metabólica e o dano celular, mostrando que o morcego tem uma alta taxa metabólica e pouco dano celular, pelo estresse oxidativo. Um segundo fator interessante é o longo período de vida. O morcego que vive mais é um Myotis branditi, que pode chegar a mais de 41 anos. Então, ele tem uma relação massa corpórea e expectativa de vida muito diferencial. Ajustando a relação do tamanho corpóreo e o tempo de vida, 19 espécies vivem mais que um homem, sendo 18 morcegos. Então, os morcegos eles vivem, na média, 3,5 vezes mais do que outros mamíferos placentários do mesmo tamanho, e isso pode gerar um potencial aumento do período infeccioso. Então, teoricamente, o morcego é uma espécie muito antiga, então ele pode ter coevoluído com os vírus, ao mesmo tempo ele tem uma certa tolerância a infecções virais, e um animal infectado por longos prazos poderia gerar um potencial do surgimento de novas variantes virais. Essa seria o centro dessa hipótese. Eles também, então, como eu disse, eles são os mamíferos muito antigos, 62 milhões de anos, o que traz a informação de que eles coevoluíram com esses diferentes agentes virais e eles têm uma capacidade de tolerância. Então, um animal pode manter o vírus no sistema sem ser prejudicado se ele for resistente ou tolerante. Resistente nada mais é onde a gente faz uma relação do fitness do animal com a carga viral e você observa que o fitness vai caindo conforme a carga viral vai aumentando. A tolerância é quando a carga viral pode ser elevada e o fitness não é alterado. Então, isso é um outro conceito sobre a ação de morcegos como reservatórios virais. E o comportamento social é extremamente importante. Aqui não dá para ver, mas cada coisinha dessa é um morcego, não dá nem para contar a quantidade de morcegos nesse metro quadrado aqui. Eles podem formar colônias de até 20 milhões de indivíduos, como no Breaking Cave, nos Estados Unidos, a Tatarida brasiliensis. E eles também têm uma característica muito interessante que é a partúria sincronizada, ou seja, as fêmeas, elas dão, de algumas espécies, os filhotes nascem mais ou menos no mesmo período, aumentando o número de indivíduos vulneráveis sem o sistema imunológico pronto, e você tem um boom do número de infecções virais nas colônias. E a parte mais interessante, né, é a questão do sistema imunológico diferenciado, ou seja, você tem uma relação de balanceamento único entre a defesa do hospedeiro e a tolerância imune. Então, aqui é um slide do Dr. Benegé, que é um estudioso sobre imunologia de morcegos, e na teoria dele você tem que o sistema imunológico do morcego ele gera uma forte resposta antiviral, mas uma baixa resposta inflamatória. E a gente sabe que muito da patologia desses agentes estão relacionados com a exacerbação da resposta inflamatória do hospedeiro. Então aqui é um gráfico mostrando no humano, após uma infecção viral,
você tem um aumento da replicação viral, seguido de uma produção de interferon, um processo inflamatório e a resposta de anticorpos longos. No morcego, você tem uma elevação da carga viral, mas uma produção de interferon elevada e mais constante, um processo inflamatório baixo, né, e uma resposta de anticorpos também não tão alta e sendo mantida por longos períodos. Desculpa, aqui é fases. Aqui é um quadro muito interessante mostrando quais seriam as fases necessárias para que um evento de spillover ocorresse. Então, a primeira coisa é, você tem que ter um reservatório que consiga abrigar esse vírus. Esse reservatório tem que atingir uma densidade relativamente alta, o patógeno deve ter uma prevalência relativamente alta também. Posteriormente, esse patógeno deve ser liberado na natureza e sobreviver num espaço de tempo ali. Posteriormente, a exposição tem que ter a chance de exposição a um hospedeiro suscetível, transpassar as barreiras imunológicas, seja da resposta inata, se replicar e ter a capacidade de ser transmitido nesse novo hospedeiro. Então, e você pode imaginar que essa situação ela tem que ocorrer de uma maneira singular e temporalmente, espacialmente pontual. Então você pode imaginar como os eventos de spillover, eles são, para nossa sorte, raros, porque você imagina que esses quadros, essas barras, elas estão em constante movimento, e um vírus que encontra toda essa conjunção de fatores é um vírus sortudo, vamos dizer assim, e o azar é da humanidade, no caso. Agora, olhando mais especificamente para morcegos, no caso do estudo de NIPA, quais são os fatores necessários para a transmissão viral entre morcegos e humanos? O primeiro é a presença de um ou mais hospedeiros reservatórios virais com potencial emergente, ou seja, você tem que ter o animal reservatório e um vírus com potencial emergente. Posteriormente, esse vírus tem que ser liberado no ambiente e manter a capacidade infecciosa. Essa liberação pode se dar por urina, fezes, saliva, ou a saliva num pedaço de fruta. E os vírus, eles devem permanecer vivos, né, é estranho, mas infectantes no ambiente até atingir o novo hospedeiro, né, seja por alimentos, ou fomites, ou no momento da predação, como a transmissão do vírus da raiva por morcegos hematófagos para outros hospedeiros. Eles devem encontrar hospedeiros suscetíveis, ou seja, não adianta nada um morcego ter um vírus que não tem a capacidade de infectar o humano, ele pode encontrar o humano quantas vezes for, que o vírus não consegue interagir com aquele receptor celular, ou não consegue modular negativamente o sistema imunológico do hospedeiro. E o hospedeiro que ele encontrar tem que ser infectado e possibilitar a amplificação desse vírus a ponto que ele possa ser transmitido por um novo hospedeiro, seja da mesma espécie ou não. Então, novamente, é um conjunto de fatores teoricamente difícil de ocorrer. Agora, você tem alguns fatores que a gente chama de indutores ou facilitadores dessa emergência, né? ou da situação que o vírus precisa encontrar para que ele possa ser transmitido para novos hospedeiros. Aqui é um quadro muito interessante, mostrando como que a mudança do landscape, né, o land use change, ou a mudança do solo, leva à perda de habitat e um provisionamento de alimento. Isso pode mudar a taxa de prevalência do vírus, a condição nutricional do hospedeiro reservatório, o estresse. Isso pode alterar o sistema imunológico, aumentando assim a intensidade de infecção ou mesmo a quantidade de partículas virais que são liberadas no ambiente, facilitando assim a transmissão desse vírus do reservatório para o homem ou para outro animal intermediário. E olhando nos casos de transmissão de vírus para o homem, você tem uma ação sempre importante, né, dos hospedeiros intermediários, e as ações do homem
eles influenciam muito nessa possibilidade de transmissão, seja por práticas da agricultura, fatores socioeconômicos, a comercialização de animais, as práticas culturais, a urbanização, o ecoturismo, e você tem também os fatores intrínsecos da população que podem alterar também esse potencial, como a idade do animal, se o animal está prenhe ou não, o status nutricional, ou então mudanças da dinâmica ecológica, né, seja pela destruição de cavernas, incêndios e perda de habitat, aumentando assim o contato potencial dessa população com outras populações de morcegos ou outros animais intermediários ou mesmo o homem. Aí, olhando mais especificamente para os paramixovírus, né? O primeiro paramixovírus que sofreu spillover conhecido foi o Hendra. Então, a primeira pandemia de 94 causou a morte de 7 pessoas, 103 cavalos e 2 cães, uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Você tem 4 espécies de raposas voadoras, são morcegos extremamente grandes e bonitos, no meu entender. E você tem um spillover induzido por mudanças ecológicas, seja por incêndio, seja por deflorestamento, e acredite-se que a contaminação de cavalos se deu ou por urina ou por saliva presente em frutas que eles não comeram na sua completude, e o animal entrou em contato com esse agente viral, e por azar o nosso, o agente viral tinha a capacidade de infectar esse animal, não só infectar, mas causar infecções severas, ser replicado em concentrações virais elevadas o bastante para infectar os tratadores. Mas esse foi o primeiro alerta de um paramixovírus sendo mantido por morcegos. Tinha um Nipa, eu não sei o que aconteceu com o Nipa. Deixa eu voltar aqui. Só passa um para mim? Não tem, pode voltar. O Nipa, eu não sei o que aconteceu com o slide do Nipa, mas basicamente o Nipa foi a transmissão inicialmente na Malásia de vírus de morcegos frugívoros para suínos, graças a ações de deflorestamento e a presença de pocilgas localizadas embaixo de árvores frugíveras. Então, o animal, seja pela liberação da urina ou por frutas com a presença de salivas e partículas virais, liberaram isso perto dos suínos, os suínos se alimentaram desse material, foram infectados e os suínos posteriormente transmitiram esse vírus para os humanos. E você tem surtos na Malásia, que foram controlados graças ao controle maior da exposição de suínos, de pocilgas a esses morcegos frugívoros, mas você tem alguns casos recorrentes em Bangladesh e na Índia, alguns casos relacionados ao consumo do que eles chamam de palm sap, que é uma seiva de uma árvore, onde eles fazem uma espécie de uma arranhadura na árvore e colocam um recipiente para coletar esse material para consumo humano. E os morcegos, eles também gostam muito daquilo, então eles iam nessas árvores, se alimentavam, urinavam nesses recipientes, e a pessoa depois se infectou se alimentando desse material. E a saída ali foi colocar redes protetoras, né, para evitar que esse recipiente ficasse exposto à ação do morcego, mas você tem alguns casos recorrentes da transmissão de Nipah vírus de morcegos para humanos, e a taxa de letalidade é tremendamente alta e, como eu disse, são eventos recorrentes que continuam ocorrendo. O filovírus, né? O ebola e o Marburg já é conhecido há 4 décadas, causa uma doença hemorrágica extremamente letal, foi identificado no Congo em 76, um vírus de RNA fita simples, polaridade negativa, e o advento mais importante do ebola, em termos de surtos e número de infecções e número de mortes, ocorreu entre 2014 e 2016 na África, levando cerca de 11 mil pessoas à morte,
é uma morte tremendamente sofrida. Você tem atualmente 6 espécies virais de filovírus descritos, do vírus Ebola, desculpa, o Ebola Zaire, Reston, e você recentemente detectaram outro vírus Ebola em morcegos, Bombali vírus, mas não se sabe qual seria o potencial zoonótico. E, no caso, ainda não se conseguiu isolar vírus infectantes de morcegos. Você tem alguns dados que demonstram uma prevalência de anticorpos em algumas populações de morcegos e a presença de RNA viral em miotes. Mas a palavra final sobre a ação de morcegos como reservatórios de ebola vai ser dado mesmo quando a gente conseguir coletar um vírus infectante e cultivar em laboratório provindo de morcegos. O vírus Marburg é um outro filovírus importante, foi identificado no surto de 1967 de macacos que foram importados para a Alemanha. Marburg é a cidade na Alemanha, uma taxa de mortalidade de 80%. Tivemos casos de alguns indivíduos que se infectaram com Marburg adentrando em cavernas, não sabemos bem qual foi o contato desses animais com os morcegos, se foi um contato direto ou simplesmente pelo aerosol da caverna. Causa doença tremendamente severa, tem 2 espécies descritas e a soroprevalência pode atingir até 19%, então muito, muito presente em morcegos. Nesse caso, já se obteve vírus infectantes diretamente de amostras de morcegos, então eles certamente são os reservatórios desses agentes. E o coronavírus. Esse a gente conhece bem. Tem uma enormidade de coronavírus, tem os sazonais e os emergentes. Os sazonais têm 2 alfa-coronavírus, 229 e NL63. Outros sazonais são OC43 e HKU. E temos aqui o SARS, o SARS-CoV-2 e o MERS. Aqui é a classificação como alfa, beta, gama e delta, e aqui é uma classificação simples e aqui é a classificação mais completa com o número de subgêneros, a grande parte desses identificados em morcegos. Evolutivamente, o que se acredita é que os alfa e os beta-coronavírus de linhagem B, C e D foram originados de eventos spillover de morcegos. Os beta-coronavírus de linhagem A, como o OC43 e o HKU, provindos de transmissão de roedores, mas esses sendo infectados por morcegos, e temos os gama e delta coronavírus que não infectam os humanos, mas que são mantidos por aves, mas você já tem também notícia de transmissão de aves para mamíferos. E aqui é uma análise filogenética mostrando quais seriam esses eventos de spillover que ocorreram. Então, o vírus 229E, que causa infecção respiratória como síndrome de resfriado comum. Teoricamente, ele foi transmitido de lhamas para humanos, mas primeiramente de morcegos para lhamas. O SARS-CoV-2 de morcegos para civetas, de civetas para humanos. O MERS, o vírus do MERS, coronavírus da MERS, de morcegos para camelos e de camelos para humanos. E o coronavírus HKU e OC43, o HKU teoricamente provindo de roedores para humanos, e o OC43 de roedores para bovinos e de bovinos para humanos. Então, mostra aqui a atuação importante de morcegos, como a origem evolutiva de vários coronavírus que infectam homens, sejam eles emergentes ou não. A SARS, o advento da SARS, até o surgimento da SARS em 2002, os coronavírus conhecidos eram só 2, o 229E e o OC43, não causavam graves infecções, porém o SARS ele tem uma taxa de mortalidade de 9% a 10%, e posteriormente ao surgimento da SARS, primeiro se identificou a relação da SARS com os mercados molhados, que faziam a comercialização de animais silvestres, e posteriormente foram saindo os estudos. Primeiro saiu um estudo identificando alfa-coronavírus em morcegos, depois um estudo mostrando que os civetas eram hospedeiros intermediários do SARS, depois a identificação de coronavírus similares ao SARS, chamado de SARS-like, em morcegos, e só 10 anos depois a identificação de vírus relacionado ao SARS com capacidade de utilizar o mesmo receptor celular
do SARS-CoV-2. Isso em 2000, o advento foi em 2002, 2003, e só 10 anos depois a gente identificou em morcegos esses coronavírus. Então você tem uma enormidade de diversidade aqui de coronavírus. Aqui é o SARS-CoV-2 de 2003, identificados em civetas, raccoon dogs. Aqui você tem outros coronavírus que eram chamados de pré-pandêmicos, que tinham até 10% de diferença nucleotídica com SARS e tinham a capacidade de infectar células humanas e usavam o receptor celular da SARS-CoV-2, né, o ACE2. E aqui uma enormidade de SARS-like coronavírus, que não infectavam células humanas e não eram cultiváveis. Então, a ideia científica na época era, se fosse surgir um novo coronavírus, seria um coronavírus filogeneticamente relacionado a esse clado. No entanto, o SARS-CoV-2 ele está externo, ele não está nem sendo demonstrado aqui. Então, a relação de coronavírus e morcegos depois da SARS foi que se identificou, que era tremendamente intrínseca e que outros vírus que infectavam humanos certamente tinham sido originados de transmissão de coronavírus de morcegos para humanos. E a mesma coisa o MERS. Então o MERS foi descoberto em 2012, são 2.560 casos, 882 mortes, uma taxa de mortalidade tremendamente alta. Por nossa sorte, é um vírus que não se transmite facilmente entre humanos. Aqui nós temos um quadro do número de casos entre a sua descoberta e 2020. Nós tivemos um surto grave aqui em 2014, mas todos os casos eles estão vinculados à Península Arábica. O vírus nunca conseguiu manter taxas de transmissão viáveis para que a infecção se disseminasse. E, novamente, se descobriu posteriormente o vírus em morcegos na África do Sul, mostrando aqui a relação muito próxima com o SARS-CoV-2. Mas quem transmite com o MERS? Quem transmite o MERS para o humano de maneira recorrente são os camelos e não os morcegos. Então, mas a literatura mostrou posteriormente que os morcegos abrigam vírus parecidos com SARS ou SARS-CoV-2, que possuem a capacidade de utilizar o ACE2, e abrigam vírus também parecido com o MERS, com capacidade de utilizar o receptor DPP4. Então, apesar da atuação importante de transmissão dos hospedeiros intermediários, a transmissão direta ela é viável e não pode ser descartada. E aqui mostrando como é que seria esse quadro de infecções. O SARS infectando Palm civets, e o Palm civets, ou as civetas infectando o homem, e o MERS, a transmissão do Corona MERS de morcegos para camelos, onde ele se difundiu nos camelos, e hoje você tem uma transmissão contínua do MERS de camelos para humanos. E o SARS-CoV-2, né? Então, diferentemente do que ocorreu em 2002, não se identificou em hospedeiros intermediários do mercado de Wuhan a presença de SARS nos animais, porém em gaiolas. Então, a localização aqui é um quadro do que seria o mercado de Wuhan, e em vermelho, onde eles detectaram DNA de SARS-CoV-2. E, novamente, se busca, né, qual seria o hospedeiro intermediário. Diversos estudos foram sendo realizados, sempre também com um trabalho de vigilância em animais silvestres, e o que a gente observa é que os morcegos eles têm não só uma grande similaridade com o SARS. Então, no advento do SARS-CoV-2, na época, o vírus mais parecido com o SARS-CoV-2 era o HAT-G13, que era um vírus obtido de morcego da Ásia, mas ele tinha uma similaridade só de 96% com o SARS-CoV-2, o que mostrava que ele não era a origem evolutiva do SARS-CoV-2 em si. Posteriormente, a gente teve a detecção de um vírus parecido em pangolim e em vários morcegos da Ásia, né? No Japão, na China, na Tailândia. Então aqui está os SARS-CoV-2 e os vários morcegos onde a gente identificou, né, a grande diversidade. A gente não conseguiu detectar ainda um vírus com uma similaridade acima de 98% no genoma e possuindo o sítio de clivagem da furina que o SARS-CoV-2
apresenta. Então, a gente ainda não conseguiu determinar qual seria a espécie originária desse vírus. Mas onde tudo isso, terminando já, onde tudo isso se enquadra no meu trabalho atual, né? Então, sabendo da ação dos morcegos como reservatórios, sabendo dos indutores do surgimento de doenças emergentes, sabemos também que no Brasil a gente tem uma enorme diversidade de mamíferos, o que é um dos fatores importantes para o surgimento de doenças emergentes. Nós temos 15% da diversidade mundial de morcegos, também uma alta densidade populacional, com mudanças graves antropogênicas do habitat, como deflorestamento, incêndio, intensificação da agricultura, produção pecuária, urbanização em áreas florestais teoricamente pristinas ainda, como a Mata Atlântica e a Amazônia. E você tem alguns modelos, alguns papers que apresentam alguns modelos da onde existe um potencial maior de surgimento de doenças virais. Você tem um modelo mostrando que doenças zoonóticas virais têm um potencial muito grande de surgimento aqui na Mata Atlântica. Um outro estudo demonstrando que a vigilância e a identificação de agentes zoonóticos em morcegos da Mata Atlântica é importante, considerando a diversidade de espécies e a densidade populacional, ou mesmo aqui, colocando o Brasil no lugar de destaque, com um modelo mostrando aonde existem mais potenciais agentes zoonóticos desconhecidos em morcegos, novamente o Brasil no modelo como uma área importante. Esse estudo aqui mostra o Brasil, praticamente a América do Sul todo, como um local chave para o entendimento da ação de morcegos como potenciais agentes virais com potencial zoonótico que a gente ainda não descreveu. E a Mata Atlântica, ela, que está próxima aqui à cidade de São Paulo, ela sofre uma ação antropogênica intensa pela urbanização, tem uma grande diversidade de morcegos. Então, no projeto que eu desenvolvo, basicamente, considerando a presença diversa e intensa de drivers, né, de doenças infecciosas emergentes, a grande diversidade de hospedeiros e o fato de morcegos do Brasil já serem identificados como reservatórios de agentes de potencial zoonótico desconhecido, o principal objetivo do meu estudo é identificar os vírus que circulam em morcegos da Mata Atlântica, identificar os tecidos, o tropismo desse vírus, como esse vírus é liberado na natureza, algumas outras características biológicas virais, a relação evolutiva ou coevolutiva do vírus com o hospedeiro, a característica ecológica, genética e biológica desses agentes virais que circulam aqui em morcegos do Brasil e, claro, analisar o potencial zoonótico desses agentes. Então, basicamente, o nosso estudo ele engloba não só a identificação de agentes virais em vários tecidos, como também em suaves, urina, fezes. A gente realiza a extração de DNA e RNA, seguido de uma reação de PCR, geralmente uma RT-PCR com capacidade de detectar um número grande de agentes virais de determinada família, como um pan-coronavírus ou um pan-paramixovírus. A gente realiza uma análise filogenética preliminar, sendo de interesse, a gente expõe esse agente, essa amostra para sequenciamento de genoma completo, e a ideia é também tentar isolar esses agentes virais para se estudar o potencial de infectar outras linhagens celulares. Se isso não funcionar, caracterizar a possível relação e capacidade do vírus de utilizar determinado receptor através da produção de pseudotipos virais. A gente tem um enfoque, principalmente aqui na cidade de São Paulo, recebendo morcegos do Centro de Controle de Zoonoses, que são submetidos à vigilância de raiva, que é por onde a gente consegue os órgãos, e a gente coleta swabs também de morcegos da região pristina, aqui da Mata Atlântica, no litoral norte, captura e coleta de swabs e fezes e urina de morcegos localizado no parque aqui do interior da cidade de São Paulo.
e também nas bordas, seja na borda norte e na borda sul, que são ambientes que estão em contato ainda com vastas áreas florestais. Então, a primeira fase é a descrição e descoberta dos vírus nesses animais. Eu estou focando o meu estudo inicialmente em 4 grupos virais: hantavírus, arenavírus, paramixovírus, que são os vírus Nip e Hendra, né, da Ásia, e os coronavírus, é claro. Posteriormente, a uma descrição, sequenciamento de genoma, tentar realizar experimentos para caracterizar o potencial zoonótico. Ou seja, primeiro, o vírus tem capacidade de infectar células humanas, né? Ou adentrar células humanas, ou utilizar o receptor de células humanas. Depois, o vírus tem a capacidade de se multiplicar em células humanas. Ele tem alguma ação que transpasse a imunidade inata. Células humanas, ou existem anticorpos com capacidade de inviabilizar a infecção viral. Então, esse seria o enfoque do meu estudo atual. Mas, para terminar, a grande pergunta é: a culpa é dos morcegos, né? Os morcegos, eles não são os culpados, né, pelas doenças que eles transmitem para os homens. Os agentes patogênicos humanos que eles carregam não deixam eles doentes, e eles coevoluíram com esses agentes. O problema está na transmissão desses patógenos para novas espécies, entre eles o homem, e é a ação do homem que está causando esse problema, aumentando assim as oportunidades de transmissão desses agentes virais. Os morcegos, eles têm um papel ecológico fundamental para a saúde do ambiente, extremamente importante no conceito de saúde única. São agentes polinizadores, distribuem sementes, fazem controle de pragas através da alimentação dos insetos, são considerados marcadores de saúde do ambiente e essenciais para a manutenção de ambientes florestais saudáveis. E é isso, muito obrigado. Estou aberto para perguntas. Mais um assunto interessante. Temos uma pessoa presente na plateia que tem muito medo de morcego. Não sei se ele já perdeu o medo agora. Vamos ver aí. Perguntas abertas, por favor. Primeiro, parabéns pela excelente apresentação aí, né? Esse projeto que você explicou, você está fazendo em que área especificamente? Microbiologia. Em microbiologia mesmo. Tá. Desenvolvida em laboratório para ver toda essa parte aí. Tem a parte de campo e a parte de laboratório. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais da parte de campo. Da parte de campo. O projeto envolve basicamente a busca de vírus em 2 tipos de amostra, né? Uma delas é a busca viral em tecidos de animais que são submetidos à eutanásia. A outra delas é a busca ativa através de captura dos morcegos nessas diferentes áreas que eu demonstrei. Eu tenho uma aluna de doutorado que começou o doutorado agora na Faculdade de Medicina da Veterinária, no programa de Epidemiologia e Saúde Única. Ela trabalha no Centro de Controle de Zoonoses e é responsável pela ação de captura dos morcegos. Então, basicamente, a gente tem outros pesquisadores do Instituto Pasteur, de São Paulo, ela e os outros componentes que 2 a 3 vezes por mês fazem esse trabalho de campo, de se locomover para aquelas áreas onde eu mostrei. A gente abre uns 20 metros de rede, né? São umas redes, chama mist nets, são umas redes que são presas em hastes metálicas. Esses animais, no final do dia, eles saem para se alimentar, eles batem nessa rede e se enrolam. Aí o pesquisador ele vai até essa rede, desenrola essa rede. A minha aluna ela faz a taxonomia do animal, morfológica, né? Então a gente faz a coleta. Uma coleta de sangue, uma coleta de suave retal, uma coleta de suave oral, e se o animal urinar, a gente tenta pegar a urina do animal também. Então, logo que esse animal se enrola na rede, ele é retirado da rede, a gente coloca eles em saquinhos individuais e pendura, e aí começa o trabalho em linha de identificação e coleta das amostras, né?
e posteriormente esse animal ele é solto na natureza. A gente não mata o animal para verificar qual vírus ele está carregando, não faria sentido, né? É isso que eu ia falar, porque você fala que ele é tão bonzinho, né? Sim, não, a gente aproveita carcaças, porque para o exame da raiva, eles utilizam... mortos, aí vocês... Não, são dois. Os da captura, a gente coleta os suaves e libera. Os que a gente usa tecidos, esses animais, por uma ação, adentramento em residência, ou por estarem voando de dia, ou serem encontrados no chão, eles têm que ser submetidos a diagnóstico de raiva. Isso é um programa local. Esses animais são enviados para o Centro de Controle de Zoonoses. Você tem o diagnóstico de raiva, que usa um conteúdo cerebral, então muitas vezes esse animal chega morto, ele é eutanasiado no percurso, só que eles utilizam só o cérebro. Posteriormente a gente aproveita a carcaça, disseca os diferentes órgãos, porque cada vírus que a gente busca, ele tem um tropismo diferencial. Não seria possível buscar todos os vírus em todos os tecidos, apesar de ser minha vontade, mas aí a gente faz a busca de cada vírus específico para o tecido que a gente já tem alguma informação que ele tem, que o vírus tem um tropismo específico. Então, o coronavírus, por exemplo, a gente utiliza só o tecido do intestino. Paparamixovírus, rim e baço. Se fosse estudar hepatite, fígado, e assim por diante. Entendi. Ótimo. Grande trabalho, né? Parabéns, mais uma vez. Ô, Luiz, me conta como é que você trabalha toda essa questão do preconceito com os morcegos. Como é que... Na verdade, coitados, né? Eu acho que em relação ao vírus da raiva, você já tem um controle de hematófagos implementado na saúde pública, né? Onde você tem um controle da população mais específico, mas no caso dos insetívoros e dos frugívoros não tem mesmo um motivo maior, né, de ataque a esses animais, mas eles são bichos que geram bastante medo. Para ser sincero, eu também tenho medo. Eu mexo neles com máscara, mantendo todos os EPIs, uma vez que morcegos frugívoros e insetívoros, eles podem também ser reservatórios do vírus da raiva, por exemplo, e a gente não sabe, né, o potencial zoonótico de alguns agentes que eles carregam. Então, eu acho que a questão a mais é o respeito do animal em si e evitar um potencial exposição. Então, você encontrou um animal caído, né, você não pode ir lá e tentar pegar um animal, ou tem uns vídeos na internet que mostram, pegar um morceguinho novinho aqui, vão amamentar ele, tem muitos vídeos assim da Ásia e na Austrália. Então é uma questão assim, respeitar o animal, não fazer mal ao animal, mas também evitar ao máximo a exposição a esse bicho, né? Mas ele é um animal tremendamente interessante, né? Por ser voador e na hora da coleta ele luta muito. Ele tenta morder, mas uma coisa que poucas pessoas sabem, mas ele é urbano também, né? Não, você tem... eles são animais que conseguiram se adaptar muito bem ao ambiente urbano, então eles fazem abrigos, seja em vão de prédio, em telhados, não só nas áreas de fragmentos florestais, como parques, né? Mas o contato urbano é tremendamente intenso. Tem um quadro do tamanho dessa parede mostrando o mapa de São Paulo e aonde essa minha aluna foi buscar animais por solicitação, né, de munícipes. E é impressionante a disseminação, a adaptação e a presença desses animais em área urbana é muito intensa. A gente tem aí... tinha um conjunto na Vila Madalena, lá, não era bem Vila Madalena, mas ficou abandonado séculos, né? E depois identificaram morcegos e aí disseram que eles estavam com raiva. Eu não sei se é verdade, mas era uma grande colônia de morcegos que habitava esses prédios abandonados aí há séculos. Mas a gente teve uma experiência na pandemia que a gente punha fruta para os passarinhos de manhã e aí a gente esqueceu algumas noites. E de repente eu estava trabalhando, o Paulo punha, né? Estava trabalhando no escritório, de repente fazia um negócio que fazia assim, e aí
os morcegos começaram a vir aí com força total. Então, eles passam despercebidos, mas na verdade eles estão lá, eles captam o cheiro das frutas, ou sei lá o que, e aí eles vêm. Não vem mesmo. Tem até uma orientação, aqueles recipientes de água que a gente põe açúcar para atrair beija-flor, à noite os morcegos adoram. E aí, assim, por mais interessante que seja, não é uma prática que eu aconselho. Então, se for deixar água com açúcar, colocar durante o dia e tirar no período da noite, porque eles vêm sim. Agora, eu fiquei curiosa que você comentou numa hora, apesar de toda essa cadeia de transmissão aí viral de vários vírus relacionando o morcego, ele também no ambiente significa uma saúde ambiental? Achei interessante isso que você falou. Sim. Não, eles são marcadores... do ambiente como um todo, né? Tem vários... Eu não sou quiropterologista, vamos dizer assim. Eu sou biólogo, que você fosse. Não, eu sou virologista. Mas eles são tremendamente importantes, por exemplo, na ação de recuperação de áreas degradadas, florestais degradadas. E como eu disse, o controle de pragas tem um trabalho norte-americano descrevendo de bilhões de dólares de economia por causa da ação de morcegos como controle de insetos na produção agropecuária. Então, a questão é mesmo, eles só trazem benefícios e os malefícios são consequência de uma ação antropogênica negativa no ambiente, o que aumenta o potencial de contato, ou um estresse fisiológico, ou mudanças de dinâmicas populacionais nesses animais. Então, a solução não é acabe com os morcegos, a consequência de uma ação negativa dessa seria tremendamente pior, e a chance de você aumentar o potencial do surgimento de doenças emergentes é bem clara. Muito bem. Bom, ninguém na plateia gostaria de se manifestar? A Clara está mostrando o netinho para todo mundo aí. Podia apresentar o nome, né, Clara? Tá passando a praia. Bom, só para fazer um histórico, né, a questão da raiva humana no Brasil já foi muito importante, mas no início do século XX começou-se ações preventivas muito grandes essa foi uma das grandes vitórias da saúde pública, que foi o trabalho da zoonose. A zoonose em São Paulo, na capital e no estado, foi muito bem feita. O pessoal lembra da época da famosa carrocinha, que ficava atrás dos cachorros de rua, né, e tinha o mês de agosto, né, o mês de cachorro louco, onde existia... Essa foi um marketing que foi feito, né, porque era o momento que se fazia a vacinação de todos os cachorros, né, e houve uma resposta muito grande, e eu acho que no estado de São Paulo, acho que tem 50, 60 anos, e não tem nenhum caso de raiva, né. No Brasil ainda existe em algumas regiões rurais, o último eu acho que foi no sertão de Pernambuco, foi um caso que teve lá, que até foi um dos poucos casos tratados, né. A raiva era um exemplo que se dava de uma doença 100% letal. E o único exemplo que tinha, e felizmente depois de grandes experiências, grandes avanços, se conseguiu reduzir a letalidade, mas assim, com sequelas, mas as pessoas, em alguns casos, conseguiram sobreviver. Se eu não me engano, no Brasil, acho que houve 3 ou 4 casos. Esse de Pernambuco foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Acho que depois teve uns... Logo depois daquele caso nos Estados Unidos, onde a menina começou com um quadro neurológico. Exatamente. Ninguém entendia, e aí depois de um tempo falou assim, mas você teve contato com o morcego? Ela falou, eu estava fechando uma janela, e aí ela é o primeiro caso, eles botam ela num coma induzido, dão os antivirais e ela escapa. E o mais interessante, né, de todos os estudos experimentais que se tem, é que a questão neurotrópica do vírus da raiva é muito importante. Então, se você induz um coma, se você reduz todo o metabolismo encefálico, o vírus não consegue se reproduzir como ele se reproduziria. Né? Esse é
Na verdade, você dá uns antivirais, Não, você dá antivirais, mas o mas vidro é fundamental. É fundamental. Tá. Bom, então estamos indo, né? No ano que vem nós vamos preparar um sobre os urubus. Por que os urubus são fundamentais? E a morte deles que aconteceu no subcontinente indiano foi catastrófico, né? E então a gente precisa entender que morcegos são os nossos amigos da natureza e quem causa os problemas somos nós mesmos, com né? certeza. Todas as políticas não, todas as ações ambientais que a gente provoca. Perfeito. Luiz Gustavo, gostei muito. O Instituto Pasteur, né, é um instituto fantástico. Eu recomendo que as pessoas visitem, né? A diretora, Paula Minopra, é uma pessoa incrível e existe muita oportunidade de trabalho conjunto lá, né? Tem uma área física muito bem montada, então eu convido também, né, a todos aí a visitar. É isso, né, Luiz? Isso mesmo. Logo, logo eu vou abrir uns editais para abertura de bolsas para atuar no meu grupo. Sim. Então, já a FAPESP libera essas. Tá bom. Então, os que estão presentes aí teremos algumas oportunidades, né, não somente em virologia, mas também em epidemiologia também. Né? Nós podemos trabalhar com isso daí. Obrigado, Luiz Gustavo. Muito obrigado, mestre. Obrigado.